Muito bem, estamos aqui com o pastor Silas, que ele é o presidente da Fiel e foi um dos preletores da Conferência Fiel em Nampula. Vamos dar este espaço ao pastor Silas para poder falar e saudar nosso público aqui. Olá, amados, queridos irmãos, é um prazer poder ter esse momento de conversa com vocês. Muito obrigado. Pastor Silas, queremos saber se é a primeira vez estar em Moçambique, se não, como tem sido a sua vinda cá em Moçambique, contar um pouco da sua experiência nesse nosso país. Ok, eu vim a primeira vez em 2014 a Maputo, depois em 2017 eu vim aqui, ou 18, e daí veio a pandemia, daí estou voltando agora. Então essa é a terceira vez, sendo que desta vez passei por Maputo também. E é interessante observar a diferença, né? Lá é uma capital, bem moderna, tudo. Aqui é mais interior, mas é interessante e tem uns lados bons e ruins dos dois lados, né? Mas essa é a minha experiência com Moçambique. E sendo alguém da parte executiva do Ministério Fiel, qual é a avaliação que faz em termos de impacto da Conferência Fiel aqui em Moçambique? Aqui em Moçambique. Eu vim em 2014 a primeira vez, né? E em Maputo, né? E lá eu sinto que o trabalho está indo mais lento, mas aqui eu sinto que está progredindo, prosperando muito mais. Mas aqui a conferência acontece há muito mais tempo também. E é muito importante a figura do pastor Woodrow e sua equipe, né? A presença dele aqui ajuda, faz toda a diferença, né? Ele apoia pastores locais e tem a livraria, e eu sinto que o trabalho aqui está progredindo bastante. Haja vista que antes da pandemia tivemos uma conferência aqui com 350 pessoas, desta vez 500 ou mais pessoas, né? E conversando com os pastores durante a conferência, conversei com muitos deles, entre as mensagens, a gente nota um crescimento, um amadurecimento espiritual. Eu vejo jovens pastores, plantadores de igreja, pregadores, que não são pastores ainda, mas já estão pregando o Evangelho. A gente vê que eles estão começando a ler mais livros teológicos, estão pegando uma profundidade teológica, bíblica, um amadurecimento muito legal. E entre vocês, tem alguns moçambicanos que se destacam muito em conhecimento bíblico teológico, assim, que tanto é que nós tivemos nesta conferência 2 moçambicanos pregando para todos aqui, né? Antigamente vinham os pregadores de fora, agora vocês estão começando a pregar, e nosso alvo é que a conferência venha a ser totalmente moçambicana, né? Como está acontecendo isso no Brasil também. Então, graças a Deus por isso. E, pastor, uma vez que a ideia é que todo Moçambique conheça as sãs doutrinas, existe um plano diretor ou executivo, não sei, mas para que as conferências possam se alastrar para outra parte de Moçambique, porque agora temos Maputo, Nampula, mas Moçambique é grande. Há essa perspectiva? Olha, isso vai depender de vocês aqui, da liderança de vocês aqui no país. E eu creio que está chegando num ponto de vocês começar a formar aqui no país pessoas de Maputo, pessoas daqui, que conhecem as conferências da editora Fiel, começar a formar o diretório de vocês e vocês usarem o nome da Fiel, os livros da Fiel, e vocês começarem a planejar essas, talvez, mini conferências em outros lugares, a gente autorizaria isso a vocês, né? Desde que vocês mantenham uma boa linha e digam para nós quem são os preletores, né? Mas daí vocês fariam em nome da Fiel, fariam a conferência,
Isso está acontecendo em Portugal. Em Portugal, a gente não é mais a Fiel que faz. O nome da Fiel está lá, mas quem está assumindo são portugueses, né? E porque a Fiel, irmãos, o Ministério Fiel parece grande na internet, mas ele não é tão grande assim. Ele tem as suas limitações. Então, para nós fazermos já as conferências que nós fazemos no Brasil, mais Portugal, mais Moçambique, já é bem pesado para nós. Isso ocupa bastante tempo e a gente não tem estrutura, gente, para fazer mais conferências. Então, vamos encorajar vocês a começar a pensar em vocês fazerem isso aí, né? Aqui, assumir esse ministério. E qual é a mensagem que o pastor deixa para a igreja moçambicana? Olha, a primeira mensagem que eu deixo para vocês é que o povo moçambicano, o que eu vi aqui, 500 pessoas aqui louvando a Deus comigo, escutando a palavra, 500 moçambicanos de manhã, à tarde e à noite por 4 dias. Eu sinto que vocês são muito amorosos, são muito educados, são muito receptivos e são muito atentos à palavra de Deus, interessados na palavra de Deus. E aquilo que eu vi aqui, eu não vejo em Portugal, por exemplo. Em Portugal, a conferência está lá há tantos anos e o número é pequeno, o interesse do povo é quase zero, poucas pessoas, poucos crentes. Os crentes na cultura portuguesa são crentes mais frios, mais fechados, eles são mais formais e os próprios pastores portugueses, parceiros nossos, testificam que não é fácil. Igrejas em Portugal são bem pequenas. Eu vejo que aqui é muito parecido com o Brasil, onde o evangelho já cresceu bastante. Eu vejo que aqui está crescendo, né? O evangelho aqui está crescendo, e que através dessas conferências, desses livros, eu espero que a gente consiga influenciar outros pastores com as doutrinas da teologia reformada, que são teocêntricas, né? E não antropocêntricas, não baseada em métodos humanos de crescimento, mas a pregação da palavra, do evangelho. E eu sinto que desse núcleo da Conferência Fiel e dos livros da Fiel e o material que a Fiel tem, que está no mundo inteiro pela internet, Moçambique vai experimentar ainda um avivamento bíblico, um avivamento que leva pastores e igrejas de volta à palavra e amor pela palavra. Lá no Brasil, há 30, 40 anos atrás, as igrejas pentecostais estavam crescendo mais, milagres e cultos muito festivos e pregação sempre voltada para as necessidades das pessoas. E o que aconteceu? A Fiel começou com 80 pessoas a primeira conferência, foi crescendo, e recebendo pastores de várias denominações, inclusive pentecostais, neopentecostais. O que está acontecendo no Brasil hoje, as igrejas tradicionais estão começando a receber pentecostais, deixando o pentecostalismo exacerbado, vindo para uma igreja mais ortodoxa, mais séria e mais na pregação da palavra. Eles querem pregação, eles querem que o pastor abra a palavra e pregue a palavra, e não fique pregando sermões motivacionais, de encorajamento, de conforto e consolo apenas, mas que eles preguem a palavra. Então está havendo no Brasil, através do ministério de internet, um despertamento pelas pessoas de igrejas pentecostais exageradas por sede e fome da pregação da palavra. A minha igreja, no domingo último domingo meu no Brasil, nossa igreja recebeu 67 pessoas que vêm de igrejas pentecostais para a minha igreja. Por quê? Na pandemia, as igrejas fecharam. Então eles iam para a internet. Na internet, eles viram o meu culto e viram a pregação. E eles gostaram daquela pregação. Quando terminou a pandemia, eles foram para a igreja deles, eles não
não conseguiam mais escutar aquele tipo de pregação fraca, né? Aí eles começaram a vir na nossa igreja. E daí nós fizemos uma triagem com eles, fizemos alguns estudos, explicamos para eles as diferenças e tudo mais. 67 pessoas, entendeu? Então no Brasil, daí eu converso com os meus colegas no Brasil, acontecendo a mesma coisa em outras cidades, né? Então eu creio que aqui em Portugal há de acontecer isso. Eu oro para que aqui em Moçambique isso venha a acontecer, que as pessoas devagar comecem a buscar igrejas que pregam a palavra e não ficam prometendo mágica, não ficam prometendo que tudo vai resolver num culto, né? E todos os problemas vão embora e que vai curar todas as doenças. Isso é uma ilusão, não acontece, né? Então, o que nós temos para oferecer é o Evangelho, que preguem o Evangelho, vivam o Evangelho, confiem no poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, preguem a Jesus. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me escutam, me seguem e ninguém as pode tirar da minha mão. Então, Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Prega a Cristo e as pessoas que são de Cristo virão e encherão as igrejas, se Deus assim permitir. Essa seria a minha palavra. Eu amei estar aqui, gostei muito. Se Deus quiser, quero voltar, visitar vocês, e eu vejo um grande futuro para a igreja moçambicana. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor. Mas última pergunta, que não é pergunta, uma dica de livro para quem queira aprender a ser mais bíblico. Olha, comece lendo o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Esse livro não é sobre a igreja batista, ou presbiteriana, ou pentecostal, é sobre a igreja. O livro 9 Marcas mostra as 9 marcas da igreja em Atos capítulo 2, né? As 9 marcas. Então tinha o que? Pregação cristocêntrica, pregação expositiva, tinha uma compreensão clara e objetiva do que é o evangelho, do que é evangelismo, né? Tem muita gente dentro da igreja evangélica hoje que não sabe o que é o evangelho. Por isso eu gastei ontem 2 horas com os pastores aqui numa conversa para explicar isso, o que é o evangelho. Enfim, mas o livro 9 Marcas é um bom começo. Muitas igrejas que eram fracas na doutrina, lendo o livro 9 Marcas, só do pastor começar a falar assim: olha, eu gostei do primeiro capítulo, e eu vou começar a pregar expositivamente. Eu vou começar a pregar no Evangelho de Mateus. E ele promete para a igreja, ele começa a pregar no Evangelho de Mateus. Só isso daí já dá uma nova cara para a igreja, dá um novo amadurecimento para a igreja. Porque daí o pastor ele vai pregando livro por livro, ele não tem como escapar dos assuntos difíceis, dos assuntos que o povo não gosta, ou dos assuntos que não são populares, porque está pregando através do livro, ele tem que falar daquilo. Então a igreja fica mais amadurecida, porque ela é introduzida a todo o conselho de Deus, e não só aqueles textos que o pastor gosta, ou que o povo gosta, né? E a igreja aprende a ler a Bíblia de uma forma sistemática, e não usar a Bíblia como tarô, né? Não usar a Bíblia como livro de sorte, que abre, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Não, tem que pegar livro por livro, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Então eu recomendo o livro 9 Marcas, eu recomendo, que mais? Para quem quer crescer no conhecimento da palavra, do Evangelho, né? Tem um livro que mudou minha filosofia e minha cosmovisão, que chama-se Deus é Soberano, de A.W. Pink. Até na nova versão desse livro, tem até meu endosso no livro. O livro Deus é Soberano, ele mostra que Deus é soberano na criação dos céus e da terra. Deus é soberano sobre a natureza. Deus é soberano sobre os eventos que a gente considera do acaso, né? Mas Deus é soberano naquilo. Deus é soberano, vai mostrando a soberania de Deus em tudo. Mas no final, ele mostra que Deus é soberano, inclusive na nossa salvação, né? Então, é um livro que mostra que a soberania de Deus marca a Bíblia toda. O que acontece? Esse livro me apresentou a um Deus muito maior e muito mais poderoso do que eu imaginava.
Então, quando eu, por esse livro, fui ajudado a ver que os deuses das Escrituras, ele é quem dá a cartada final, é ele o Todo-Poderoso, é ele para quem até o diabo tem que pedir permissão para ele para fazer alguma coisa na vida das pessoas. Deus é soberano. O diabo é um office boy de Deus, né? Como disse Martinho Lutero. Então, quando eu vi isso me ajudou muito, fortaleceu minha fé, me deu mais ousadia, me deu mais coragem, me deu mais segurança, inclusive sobre a minha salvação e sobre o amor de Deus por minha vida. Então eu recomendo esses 2 livros aí. O do autor, a Fiel tem um livro do autor Steve Lawson, acho que é Os Fundamentos da Fé. Os Fundamentos da Fé. Esse livro é muito bom, ele é grossão, mas a pessoa tem que ir com calma. Ali é como se você estivesse numa faculdade teológica, numa aula de teologia, entendeu? Você está com o professor Steve Lawson na sua casa, na sua varanda, no seu trabalho. Aquele não é um livro para ler rapidinho, é um livro para você ler, estudar, anotar, e a pessoa vai crescer bastante numa visão da teologia sistemática. Muito obrigado, pastor. Eu posso recomendar um outro livro? Pode, não tem problema. Quantos quiser. Tem um livro que eu recomendo, e aqui já vou entrar num assunto que você vai acordar agora com esse assunto que eu vou falar. Tem um livro do Tim Chester. Tim Chester, T-I-M. Tim Chester, com C-H-E-S-T-E-R. Chester. Tim Chester tem um livro na Fiel que eu não lembro agora o título do livro certinho, mas procura Tim Chester. É um livro que fala sobre vitórias sobre a pornografia e a masturbação. Irmãos, durante a pandemia, eu tive a tristeza na minha igreja tem 1000 membros, eu tive a tristeza de ter que tratar de 5 pessoas da minha igreja que estavam derrotados pelo vício da pornografia. 5 membros da minha igreja. Um jovem, mas não tinha só jovens, tinha adultos também. E não tinha só crentes novos, tinha crentes antigos também. Quando eu vi isso, passou na minha mão o livro do Tim Chester. O Tim Chester fez uma pesquisa com 1.800 pessoas dentro das igrejas sobre pornografia e masturbação. E essas pessoas, no anonimato, respondiam as perguntas para ele. E ele escreve o livro dando as declarações de várias pessoas, testemunhos vivos de pessoas que sinceramente falaram sobre esse assunto. Pessoas que lutam com isso, pessoas que já caíram nisso, mas tiveram vitória, outros que ainda estão caídos e pessoas que têm sido assim escravizados a isso. Irmãos, eu comecei então a entender na minha igreja por que os homens, não todos, graças a Deus não todos, mas há muitos homens da minha igreja são fracos. Por que muitos homens da minha igreja, na hora de louvar a Deus, não louvam a Deus com aquele entusiasmo, com aquela alegria? Por que muitos homens da minha igreja, eles, quando falam de outros assuntos, eles são firmes, mas quando fala de Deus, quando fala de evangelho, quando fala de evangelismo, quando fala do Espírito Santo, da palavra de Deus, eles ficam acanhados, eles ficam, parece que enfraquecidos. Por quê? Porque a pornografia faz isso com o homem. E hoje tem essa droga aqui desculpa, isso aqui é uma bênção, né? Mas infelizmente, através disso aqui vem pornografia na minha casa, no meu banheiro, no meu trabalho, no meu carro, no anonimato. E muitos homens, muitos crentes começam a ver alguma coisa, e você sabe que a internet, conforme você vê um pouco de algum assunto, ele manda mais para você, né? Então, se você der uma olhadinha em pornografia, ele vai mandar mais pornografia para você. Então, isso daqui, no Brasil, eu sei que muita gente, eu reuni todos os homens da minha igreja, num café da manhã, reuni todos eles e falei com eles abertamente. Falei, olha, eu não sei qual a sua situação, não quero não saber, mas eu quero só falar para vocês e ensinar para vocês biblicamente
os perigos da pornografia, os prejuízos da pornografia. E falar para vocês o seguinte: se você está caído, não adianta você ficar com vergonha de esconder, você precisa abrir o jogo, você precisa buscar ajuda. Pornografia, assim como a droga, não é um pecado que você vence sozinho. Você precisa de Deus, mas Deus, em 1 Timóteo capítulo 2, ele fala que ele usa servos mansos e servos mansos e preparados para ajudar o irmão a ser liberto do cativeiro do pecado. Então, a pornografia, assim como o vício de drogas, a pessoa precisa buscar ajuda, precisa prestar contas e precisa acabar com ela, lutar mesmo para acabar com ela, senão ela vai acabar com a pessoa, vai acabar com o seu casamento, vai acabar com a sua fé, vai acabar com o seu testemunho, a sua reputação. É horrível as consequências dela na vida dos crentes. Estou falando de crentes, não estou falando do pessoal do mundo, né? Eu não sei, desculpa perguntar para vocês aqui no programa. Aqui em Moçambique, tem incidência de pornografia aberta na internet, pelo YouTube ou não? Pelo YouTube. Parece que aqui há barramento de YouTube, Facebook, Instagram, tem parado. Então é censurado? É censurado, sim. Aqui é censurado. Tem censura. Então tudo isso que eu falei não serve para vocês aqui. Não, pelo YouTube tem censura, agora pelo Google tudo está livre. No Google tem? Tem tudo. Sim. Tá. Pelo Google tem tudo. Agora Facebook, YouTube, não. Tá. Yeah. Lá tanto o YouTube como o Facebook e no Google também, né? Então, mas uma pergunta agora que eu faço para você. Você sente que isso aqui é um problema aqui para os jovens, para os crentes? Sim, muito problema. Mesmo no seio, assim, na conversa simples, dá para perceber que muita gente ainda está sofrendo disso. Sim. Digo sofrer como um crente que fala isso, mas quando nossos colegas de escola até falam abertamente, sim, né, tendem a mostrar num grupo do WhatsApp, você, às vezes simplesmente, se sabem que você é cristão, te insere no grupo de WhatsApp que a ideia é trocar vídeos pornográficos, você é obrigado a sair do grupo, a denunciar aquilo e tudo. Então, existe muito esta prática. Bom. Então a palavra continua. Aqui tem problema também, tentação. Internet, muita coisa boa, inclusive os canais da Fiel, né? Você pode acessar. Voltemos ao Evangelho, muito bom. O canal de vocês, né? Exato. Como é Retorno ao Evangelho? Unidos pelo Evangelho. Então, ensinar as nações. tem muita coisa boa, ensinar as nações. Tem muita coisa boa. Mas cuidado, tem muita coisa ruim aqui. Que destrói, acaba a cabeça de vocês. Então, eu tenho adultos na minha igreja que chegaram ao ponto de falar para a esposa, eu quero te dar todas as senhas do meu celular, do meu computador, porque eu estou caindo no pecado, e eu quero que você diariamente veja o que eu estou vendo, você me acompanhe, o pastor está sabendo também, ele vai me acompanhar, eu vou ligar para ele uma vez por semana para dizer como é que está a minha luta, mas eu preciso de ajuda, senão eu vou acabar me afundando nisso aqui. Sabe o que John Piper falou? John Piper é esse pastor americano que tem sido uma bênção para a gente, né? Ele falou assim, que nas bem-aventuranças, Jesus falou, os puros verão a Deus. Quando você vê pornografia, você fica impuro, você fica poluído na mente. E você não vê mais Deus, você tem vergonha de Deus, você fica que nem Adão, fugindo do culto, fugindo da adoração, fugindo da oração, porque você está com a consciência pesada. Você curtiu a pornografia, você masturbou, você teve orgasmo e tudo mais. Assim que passa o prazer, vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de sujeira, vem o peso, vem a vergonha de Deus, da palavra de Deus, do povo de Deus, dos hinos cantados em louvor a Deus. E a pornografia tira do crente toda a alegria dele de cultuar a Deus, de estar com o povo de Deus, de ser uma bênção na vida das outras pessoas. Então vamos lutar contra isso. O livro do Tim Chester me ajudou muito a aprender, reter para mim, me proteger e ensinar outros homens. Feito? Feito. Muito obrigado, pastor. Foi, na verdade, uma aula.
para Legal. todos nós. Acredito que todos aqui, nós os três somos jovens e aprendemos muito. Muito obrigado. Amém. E que Deus continue sempre abençoando o pastor, Muito obrigado. sua igreja. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe vocês. Curte essa página, se inscreva nessas páginas aqui para encorajar esses irmãos a espalhar no mundo onde tem tanta coisa ruim, a espalhar coisa boa. Deus abençoe suas vidas também. Muito obrigado.